enxergaria para pensar assim, pô, eu quero crescer, mas eu tenho um limite aqui mensal, físico, de tempo e de recursos. Como que você enxergaria hoje crescer o seu negócio, dada essa limitação, né? E essa quantidade de tempo finita que você tem, né? Bom, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, assim, porque a maternidade, pra mim, ela é tão... Ela é tão mesclada com tudo que eu não consigo planejar. De verdade, assim, eu não consigo pegar e falar assim, mês que vem eu vou fazer X coisa. Porque daqui a pouco o Caio pode ficar doente e eu vou ter que largar tudo. E aí entra a questão de eu ter realmente aprendido a lidar com as frustrações e de também não ficar ali tentando sonhar muito alto ou realmente a trabalhar com aquilo que eu tenho. Acho que é também uma das habilidades que eu acabei desenvolvendo. Porque antes eu ficava, quero fazer isso, quero fazer... Minha cabeça fica produto novo. Agora eu tô fazendo campanha de Natal. E essa semana mesmo eu até postei lá o negócio do calendário do advento, eu não conhecia. Falei, gente, e eu quero fazer assim uns 10 modelos. Então, só que eu tenho que puxar. E aí eu não consigo ainda ter essa visão assim estratégica mesmo de futuro. Tipo, quero, como eu me enxergo daqui tantos anos. Porque já tô meio calejada, assim, realmente, de ter tentado... vou dar um exemplo, assim, por exemplo, do que mais eu percebi que afeta o meu rendimento, que de fato é a maternidade, né? Eu tava buscando lá o diagnóstico do Caio, fiz durante um ano, a gente fez, consegui, fechei o laudo. Cheguei, levei pra neuro, não, vamos abrir o laudo de novo, porque agora a gente vai investigar a TEA. E aí a neuro tá lá, que ela acha que ele ainda tem um pouquinho de autismo. E eu já fiz todas as etapas com geneticista, com tudo. Então eu vou ter que fazer tudo de novo. Então essas coisas acontecem. E a minha prioridade, por mais que eu tenha meu negócio, é o meu filho. Sim. Porque pra mim eu preciso resolver ou encaminhar ele o quanto ele for mais novo. Porque quanto mais velho ele fica, mais difícil ele fica. Dele aprender a lidar com os sentimentos dele, com o funcionamento dele. Então, hoje eu não consigo ainda realmente ter essa visão, assim, de futuro. Eu quero muito ampliar a Seu Mimo mais pro digital, para eu conseguir ter essa liberdade de que funcione ali. Eu possa sentar no meu criativo, criar ali vários kits, artes e tudo mais, deixar disponibilizado para que as pessoas, para saciar, né, a vontade ali das pessoas, não é essa palavra, mas não veio outra. E ainda assim eu consegui dar conta do que é realmente necessário, assim, sabe? Não sei, eu acho que eu respondi, né? Respondeu. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como que você organiza a sua rotina hoje, dada tudo que você falou, né? Tem o Caio. Aí, sendo um pouco mais específico assim mesmo, pensando assim, pô, no meu dia aqui eu acordo... Eu já faço isso, o Caio vai para a escola, nesse tempo eu faço isso. Como que você organiza o teu tempo e a tua agenda, digamos assim, no teu dia a dia? Então, não organizo também. É isso, eu não tenho nada estabelecido. Realmente acordo, faço o que eu preciso fazer. Eu tento muito, inclusive, na verdade, uma curiosidade, durante esse processo de buscar no Caio um diagnóstico, eu acho que eu devo ter ali uma pontinha, porque tem comportamentos nele, e é hereditário, né? Tem comportamentos dele que eu também tenho, então eu sou muito esquecida, eu tenho muita dificuldade. Ele é... Genético. É genético. Ele, se tem histórico na família, as chances são maiores de ter. O TEA também. Não sabia. Ele é. E o TOD, ele é uma comorbidade. Então, o TOD, ele é desenvolvido, às vezes, a partir até mesmo de um trauma. Por exemplo, do Caio, provavelmente pode ter sido ali desencadeado quando houve a separação e tudo mais, que ele ficou ali meio bagunçadinho. Então, realmente são... Enfim, esqueci o que eu tava falando. Tava falando da Total, rotina que você sim. vai. Aí a rotina, eu não consigo, assim, eu não tenho nada muito organizado, tá? Eu vou fazendo, eu tenho hoje uma rotina com o Caio, onde ele vai pra escola de manhã.
Só que é muito picado. Inclusive, essa é uma pauta que eu estou com a minha terapeuta identificando. Porque é o que acontecia antes. Até mesmo quando essa mimo não estava muito bem. Eu falava assim, o que tá acontecendo? Aí eu me comparava com outras mães, com outros Instagrams. Por que a fulana tá conseguindo? E aí eu comecei a ter uma visão da minha realidade. E aí foi quando eu entendi o quanto a maternidade ali, às vezes, me puxava. Sim, porque eu realmente respiro, né? Tudo depende de mim. E aí, hoje, para concentrar no trabalho, né? Eu tenho essa questão, porque eu levo o Caio pra escola de manhã, um resumo, assim. Levo ele 7 horas, pego ele meio-dia. Do meio-dia a 1, ele fica comigo porque ele almoça. Aí, de terça e quinta, antes ele tinha futebol. Aí ele ficava no futebol. Eu tinha que ir com ele no futebol da 1 às 2. Então, eu já tinha 2 horas mortas ali do meu dia só para aquilo. Depois ele ficava à tarde em casa. Aí para fazer lanche. Criança come muito. Muito. Verdade. E você passa o dia inteiro fazendo lanchinho, né? E aí tem as coisas de casa e tudo mais. E quando você trabalha em casa, tudo isso fica misturado. Se mistura. É muito difícil você conseguir separar. Então, de terça e quinta eram os meus dias, assim, mais bagunçados. Aí agora, como ele fazia coisa da prefeitura, que caiu lá o teto, não vai ter mais, então ele tá de terça e quinta comigo. E de segunda, quarta e sexta, agora ele vai para uma outra escola à tarde. Porque no ano passado, ele não ia para a escola à tarde. E aí eu percebi o quanto eu não conseguia trabalhar com ele em casa. Porque por ele ser uma criança hiperativa e ele não consegue entender ali o desconforto, ou às vezes até mesmo eu falo assim, espera um pouquinho que eu já falo com você. Ele não sabe. E por mais que eu brigue, por mais que eu converse, ele esquece que eu pedi pra ele esperar. Então, ontem mesmo foi a primeira vez que ele realmente esperou e eu abracei ele e eu parabenizei. Porque às vezes eu tô gravando áudio e sempre tem um mãe no fundo. E eu acabei de pedir pra ele não me chamar, né? Então, ele realmente esquece que eu pedi alguma coisa e tal. E aí, quando eu tô trabalhando, eu trabalho na sala, ele tá assistindo. Como a gente tem essa coisa que a gente gosta dos animes, ele acha que eu tô prestando atenção em tudo e que eu tô conversando com ele. Quando ele... Olha aqui, isso daqui. E aí ele quer bater papo sobre isso. E o Caio é uma criança que ele tem assunto pra tudo. Ele senta com qualquer pessoa e bate um papo. Vai embora. Então, ele acaba roubando, assim, a minha energia, né? A minha... Atenção. É um cansaço psicológico, é um foco. E aí, de segunda, parte sexta, eu consegui colocar ele na escolinha à tarde. E aí, só que ainda tem essa lacuna ali no meio do dia. Então, eu trabalho um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde. E, dentre isso, faço a rotina de casa, dos lanchinhos, das comidinhas, das coisas. Então, eu não tenho ainda um horário, tipo, o meu horário de almoço, o meu horário de atendimento. Já tentei, não rola, porque eu não posso colocar lá, eu vou te atender das 10 às 4. O cliente me manda mensagem de 10 horas, eu não vou estar online, porque eu provavelmente tô fazendo alguma outra coisa. E acontece, né? Então eu realmente cansei, assim, de colocar regras que eu não conseguia seguir por conta da minha rotina. E depois que eu entendi isso, eu me libertei bastante também. Sim, porque às vezes fica se cobrando de algo que a gente não vai conseguir ter limitação mesmo, né? Aí fica só ali pensando, mas eu tenho que fazer isso aqui. E é pior, né? Porque às vezes isso leva a gente a ficar numa situação de impotência, de falar assim, eu tô tentando fazer, mas não vai, mas porque a vida não permite, né? Ou você prioriza uma coisa ou outra, né? Sim. Não dá pra fazer tudo, né? Exato. A maioria das tarefas de maternidade, tarefas domésticas, elas são invisíveis. Então, e às vezes invisíveis pra gente, porque a gente até sabe que o que fez durante o dia, mas mesmo assim fica aquela coisa, puxa, eu não sentei pra trabalhar hoje, não fiz nada. E quando se trata, assim, com relação aos cuidados maternos, depois que eu comecei, de fato, a parar pra prestar atenção de forma racional, o que tá roubando o meu tempo, o que tá roubando a minha atenção, eu consegui não só ficar mais leve, mas consegui também me bater menos. Porque eu ficava, como assim eu não tô conseguindo? Por exemplo, eu tenho 5 anos de empresa que eu trabalho, né, na Seu que ainda não é uma empresa, sou eu, pessoa física. E aí eu tive o ateliê, voltei pra casa, e aí eu
quando a gente compara, né? Vê outras pessoas que às vezes começaram depois, e tá lá bombando. Eu falo, caraca, como assim? E aí, depois que eu comecei a olhar, não tipo, ai, nossa, eu sou uma coitada e tal. Não, mas olhar realmente, é a minha realidade, é o que eu posso fazer. Sim. E não é uma falta de capacidade. É porque eu realmente consigo fazer isso aqui dentro do que tá proposto, né? E isso deixa um pouquinho mais leve. Por isso que eu falo, eu não consigo ainda ter uma estratégia, sabe? Porque até aqueles planners já tentei fazer e tudo mais, não funciona, eu não consigo encaixar na minha rotina, de jeito nenhum. Mas acho que é até interessante você trazer isso, porque acho que, não sei, não posso falar pelos homens. Meu marido fala que às vezes eu até sou um pouco feminista, porque acho que nós, como mulheres, né, que nem você falou, a gente tem deveres de casa, a gente tem os filhos, e às vezes a gente acaba se cobrando muito, né? Sim. E aí foi aquilo que você falou, às vezes você olha o Instagram do vizinho, olha o trabalho da vizinha ali, do vizinho não, mas da vizinha ali, só que a gente olha, a vizinha não tem filho, às vezes a vizinha até tem filho, mas o filho dela não não tem nenhum transtorno. Exatamente, entendeu? Então, às vezes, ela consegue manter uma rotina mais fácil. Então, eu acho legal a gente enfatizar aqui que você, mãe, que é empreendedora, né, que tem filho, enfim, afazeres de casa, que a gente tem que trabalhar o que dá na realidade que a gente tem, Sim. né? Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, que nem você falou, né, de sonhos, vou chegar lá, vou chegar... Mas às vezes a nossa realidade, não que você não deve ir atrás, claro que você deve sim ir atrás do seu sonho, mas dentro da realidade que você tem, né? Sim. Porque às vezes você vai chegar lá, vai demorar mais um pouco do que o normal, porque você tem as suas rotinas, você tem o seu trabalho, né, maternando como mãe, você tem as peculiaridades do seu filho, que às vezes a outra pessoa não tem. Então, Sim. Por isso que às vezes ela vai estar um pouco mais à frente, porque ela, digamos assim, tem um pouco mais de tempo, né? Então, acho que é legal você trazer esse assunto aqui, porque às vezes a gente se cobra demais, né? Numa coisa que não cabe à nossa realidade. Então, eu sou da área fitness, como eu já falei aqui milhões de vezes pra vocês. E eu falo assim, às vezes, muitas pessoas falam assim, nossa, mas a modelo fulana de tal, a atriz fulana de tal, tem um corpo assim, tem um corpo assado. Ela acorda às 5 horas da manhã pra ir treinar, pra ir na academia, e ela consegue fazer a alimentação dela. Só que eu trago muito pras minhas alunas, né? Mas qual é a realidade dela e qual é a sua realidade, né? Não que a gente tem que se inferiorizar ou se fazer de coitada, não. Mas a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? Peraí, eu trabalho fora, peraí, eu não tenho babá, eu não tenho alguém que cozinha aquela comida pra mim, que é só eu sentar na mesa e a comida vai estar ali simplesmente pra eu comer. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar comida, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que lavar a louça depois, eu tenho que cuidar da criança. Exatamente. Então, às vezes, você não vai conseguir acordar às 5 horas da manhã igual a blogueira, porque a sua realidade é outra. Exatamente. E às vezes a gente acaba ficando frustrado porque, né, não consegue empreender ou não consegue guardar dinheiro igual fulano, ou não consegue treinar igual fulano. Mas às vezes a sua realidade é uma, né, e a realidade da outra pessoa é outra totalmente diferente. Então, a gente entender que a gente precisa fazer o que a gente consegue dentro do que a gente tem, né? Sim, a nossa realidade. Porque Sim. A realidade não é só sobre, por exemplo, rede de apoio. Ela é sobre o seu cenário financeiro. Porque, por exemplo, se você tem dinheiro para você colocar o seu filho numa boa escola, que ele vai ficar lá o dia inteiro, quando o Caio estava na escola particular, que ele ficava na escola particular das 8 às 5, foi um pouco depois da pandemia, eu trabalhava absurdamente. E assim, sem preocupação. Porque eu sabia que ele estava bem cuidado, eu sabia que ele estava alimentado. Porque por mais que eu tive, né, depois alguns problemas, mas assim, ele estava em boas mãos. E eu ficava super tranquila. Pra mim, a rede de apoio, quando a gente consegue pagar, a gente consegue às vezes até ter no meu cenário, né? A gente consegue ter uma rede de apoio melhor para aquilo que a gente precisa. Porque quando é uma rede de apoio ali com base em ajuda, sabe? Tô te fazendo aqui um favor. Aí entra interferências, né? Então, por exemplo, no meu cenário, assim, na minha realidade, eu tenho ajuda dos meus pais. Só que quando meu filho tá com os meus pais, ele tá dentro das regras dos meus pais. Ele come o que ele quer, ele faz o que ele quer.
Porque a voz, lógico, eles não têm... E, de fato, eles não têm obrigação de educar, né? Mas, se eu preciso ali da rede de apoio, então acaba sendo uma escolha, uma consequência, né? E quando eu tenho uma rede de apoio que eu consigo pagar, eu não tenho tanta consequência. Porque eu consigo exigir ou escolher algo que seja de acordo com aquilo que eu quero e espero para o meu filho. Então, a realidade financeira, no comparativo, eu demorei muito para entender isso. Mas ela é, sim, ou uma facilidade ou um obstáculo muito grande. Entende? Então, é muito bom a gente ter essa visão de cenário. Essa parte de comparativo, de Instagram e tudo mais, houve uma época em que foi pauta de terapia real, assim. Porque eu chegava... Porque eu chegava e falava assim, eu não acho ninguém que tenha um mínimo perto da minha realidade. Aí a minha psicóloga falou assim, já parou pra pensar que às vezes elas estão tão ocupadas quanto você e não tem tempo de postar? E às vezes é isso, porque a gente não tem tempo. Quando a gente tá ali não tá com o celular na mão. Então, quando eu vou postar, e muitas vezes eu falo na Seu Mimo, as coisas que acontecem com o Caio, quando aconteceu a questão da escola, me ajudou muito, porque eu descobri, tive relatos de outras mães que às vezes passaram pela mesma coisa, na mesma escola, então eu falei, cara, não são fontes da minha cabeça. Não é só eu. Não sou só eu. Porque a gente se sente aliviada, né? Muito, porque o Caio é a única criança que eu convivo, eu não tenho irmãos, então, eu tive ele com 25, 26, foi a primeira criança que eu convivi, então tudo pra mim era muito novo, tudo pra mim eu não sabia o que era. E aí, quando eu consigo conversar com outras mães, e aí, aí eu conseguia medir, isso aqui não é tão normal não, né? Isso aqui já é só eu. Então, eu conseguia ter esse senso. E aí, na Seu Mimo, eu consigo ter, muitas vezes, essa rede. Só que pra eu ir lá, eu arrumo meu cabelo, né? Eu não apareço igual eu tô, sei lá, naquelas reconhecimento facial de... Nunca! Eu da foto do RG. Então, eu nunca apareço dessa forma. E aquilo, a gente tem uma preparação pra aparecer pros outros. Então, quando o bicho tá pegando, não tem como eu compartilhar. Por isso que não tem referência. Aí a gente tem que olhar pra nossa própria realidade mesmo e ficar ali, né, de acordo com aquilo que dá pra fazer. Isso é real.